Meus queridos, quem nos fala é o professor Gilbert de História. Estou de volta, hein? Hoje nós vamos falar sobre a Primeira República. Pessoal, em 15 de novembro de 1889 foi proclamada a República no Brasil. De lá para cá, nosso país se mantém no regime de cunho republicano. Só que o nosso objetivo hoje é olhar para a primeira parte dessa República, tá? O intervalo de tempo que vai de 1889 até 1930. O primeiro momento dessa república é conhecido também com o nome de República da Espada. A República da Espada remete à era que o Brasil foi governado por dois presidentes militares. O primeiro presidente, o Marechal Deodoro da Fonseca, governou de 1889 a 1891. O segundo presidente, o Marechal Floriano Peixoto, que governou de 1891 até 1894. Em 1894, acontece um processo eleitoral, eleito o primeiro presidente civil da República, um cara chamado Prudente de Moraes. A eleição do Prudente de Moraes marca o início da segunda fase da Primeira República, que é chamada de República Coronelista. Professor, me fala dessa república, gente. É a época do voto de cabresto, é a época do curral eleitoral, é a época das eleições de bico de pena, é a época das fraudes eleitorais, é a época que degolavam-se mandatos. Foi um momento da história do nosso país marcado por muito clientelismo. Além disso, é uma época de fortes movimentos sociais. E quando eu falo de movimentos sociais, eu gostaria que tu olhasse para dois, tá? O primeiro, que acontece no Nordeste, é chamado de Guerra de Canudos, liderado pelo beato cearense Antônio Conselheiro. O segundo, a Guerra de Contestado, também categorizada como movimento messiânico, é liderado por um cara chamado João Maria Augustini. Só para que tu tenha uma noção, essa fase republicana teve alguns conflitos, entendeu? Merece destaque um conflito que acontece lá no governo do Rodrigues Alves, uma revolta chamada Revolta da Vacina. O Rodrigues Alves governou o Brasil de 1902 a 1906, esse é o primeiro governo dele. E no governo dele tem três acontecimentos relevantes, tá? Primeiro, há uma compra de território. Em 1903, foi assinado um tratado chamado Tratado de Petrópolis, através do qual o Brasil comprou o Acre. O Acre pertencia à Bolívia, pós-Tratado de Petrópolis, passa então a pertencer ao território brasileiro. É justamente no governo de Rodrigues Alves que há o processo de embelezamento do Rio de Janeiro. O Pereira Passos vai transformar o Rio de Janeiro em cartão postal do Brasil. Vai abrir ruas largas, praças, jardins, vai dar uma embelezada no Rio de Janeiro. E ainda, um terceiro ponto é um projeto sanitarista liderado pelo médico Oswaldo Cruz. Lá na Europa está rolando um discurso muito forte de higienização e o Oswaldo Cruz está trazendo esse discurso para cá. Aqui no Brasil, eu tinha duas epidemias e especificamente o meu olhar vai para o Rio de Janeiro, tá? Lá no Rio de Janeiro eu estava tendo um problema com epidemia de febre amarela e com epidemia de varíola. Gilbert, quem é que transmite a febre amarela? É um mosquito. Febre amarela urbana, transmitida pelo Aedes aegypti. Tu conhece ele? Febre amarela rural, transmitida pelo hemagogos. Eu preciso acabar com a febre amarela. Como é que eu vou acabar? Poxa, eu tenho que matar o mosquito, né? Eu tenho que acabar com o mosquito. E o Oswaldo Cruz colocou guardas mata-mosquitos nas ruas que faziam um papel muito parecido com agentes de saúde. Inclusive, deu certo, o número de casos vai cair, tá? Segundo problema dele, epidemia de varíola. Gilbert, como é que eu controlo a epidemia de varíola? Vacina, vacina, vacina. Já existia vacina? Já existia a vacina da varíola. E ele construiu uma política de vacinação obrigatória. Fato que culminou com a revolta da vacina. Professor, então quer dizer que a revolta da vacina foi por causa da vacina? Foi? Presta atenção, tá? A vacina é a ponta do iceberg. Existe um conjunto de insatisfações da população. A retirada dos cortiços do centro do Rio de Janeiro, a ação invasiva de guardas mata-mosquitos, a vacinação obrigatória e a forma como foi feita a comunicação, que foi uma forma muito austera. Isso gerou um mal-estar. Belezinha? Tamo junto.